Fiel, vamos falar aí sobre a entrevista coletiva de Romeu Tuma Júnior que acabou de acabar. Já estou vindo aqui gravar para trazer para vocês alguns argumentos do presidente do Conselho Deliberativo importantes sobre cartão corporativo de Andrei Sanches, do William Monteiro Alves, ataque a Safiel, presidente confirmando que o Corinthians nunca vai virar SAF e muitos outros assuntos importantes, até mudança de estatuto do Corinthians, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque vamos falar muito aqui sobre essas declarações de Romeu Tuma Júnior, tá, Fiel? Fiel, o like é importante mesmo, tá? Não custa nada, só deixa o joinha aí, isso vai ajudar a plataforma YouTube a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Antes de iniciar o vídeo, quero falar para vocês que daqui a pouquinho já vai ter vídeo no Corintianeiro 2.0, tá, Fiel? Que é o nosso segundo canal aí, que está no comecinho com mais de 3.000 inscritos. Vamos falar lá sobre Carlos Miguel, possível contratação do Timão, tem informações para vocês. Vamos falar também sobre Victor Sá, também aí interesse do Corinthians na contratação do jogador. Vamos falar muito sobre o mercado da bola lá e falar mais um pouquinho também sobre Romeu Tuma Júnior, porque realmente senão vai ficar um vídeo muito longo aqui. Então eu esqueci de deixar o link fixado no primeiro vídeo do Corintianeiro. Vou deixar o link fixado do Corintianeiro 2.0 aqui neste vídeo, no primeiro comentário, tá? Então se você ainda não é inscrito no Corintianeiro 2.0, você vai clicar no link e vai se inscrever em nosso novo canal para você poder curtir aí o terceiro vídeo do Corintianeiro que vai sair todos os dias. Fiel? Então vamos iniciar, senão vai ficar muito tarde, né? Quero trazer informação para vocês aqui referente às declarações de Romeu Tuma Júnior, tá? Eu acho que eu já vou entrar direto no ponto que é o mais importante, porque o presidente Andrei Sanches, depois de admitir que usou o cartão corporativo do clube de forma inapropriada, ainda faz parte do Corinthians, né? Inclusive do William Monteiro Alves também passou por isso. E o presidente Romeu Tuma Júnior disse que eles estão sendo investigados no Ministério Público, que o Corinthians, o Conselho de Ética, o Conselho Deliberativo, não cabe a eles julgar como leis do nosso país, né? E obviamente que ele está certo, você não pode prender o Andrés por causa disso. Eles julgam o Estatuto do Corinthians. Se não tiver dentro das normas, aí você tem o direito de expulsar os indevidos, né? As pessoas que usaram o cartão do Corinthians de forma inapropriada. A grande questão aqui é que eles usaram o cartão do Corinthians de forma inapropriada e não precisa nem de investigação, porque o Andrei Sanches confessou. Ele confessou que o gasto era real, ele arcou com o gasto, se ressarciu, meu amigo, ou não, ele usou de forma inapropriada. E se o Corinthians nunca cobrasse ele nunca teria pagado esse dinheiro. E isso a gente está falando de um dinheiro, fora que agora o Ministério Público aí está investigando. Vamos ver o que vai aparecer a mais nisso daí. A grande questão, Romeu Tuma Júnior, você falou algumas coisas interessantes, no começo estava até legal de se ver, mas aí você começou a se perder, porque você pode ter entrado, para quem acompanhou a entrevista, você pode ter sido contra a renovação e transparência, como você disse que foi contra a renovação e transparência, que você abriu processo contra o Andrei Sanches por gestão temerária e por não ter aprovado as contas e o caso foi arquivado. Você pode ter sido contra o Andrés do jeito que você quiser, mas todos nós sabemos que você tem uma ligação com o Andrei Sanches. Não estou falando aqui de forma alguma que o Romeu Tuma Júnior é corrupto, tá, Fiel? De maneira alguma, não tem nenhuma prova que diz que o Romeu Tuma Júnior é corrupto. Muito pelo contrário, eu acho até que ele não seja. Só que não podemos deixar de negar o fato aqui de falar, não sei se vocês vão concordar comigo, que o Augusto Melo, e eu não estou defendendo o Augusto Melo, tá? Ele não teve paz para trabalhar na sua gestão. E olha que eu ataquei muito o Augusto Melo, Fiel, quando ele saiu do Corinthians. Estou falando isso agora com a maior coerência possível. Eu acho que isso, até quem é contra o Augusto Melo, pode admitir, o Augusto Melo não teve paz para trabalhar. O Conselho Deliberativo, principalmente o Romeu Tuma Júnior, todos os dias pegava no pé da administração do Augusto Melo. Não deixava ele trabalhar. E não podemos negar o fato que o Augusto Melo trouxe muitos recursos financeiros para o Corinthians. Se ele fez coisas erradas com esse recurso, está aí a votação do impeachment, ele está sendo réu. Essas coisas tudo vão se provar mais para frente. Só que
o Conselho Deliberativo com Romeu Tuma Júnior e sua equipe nunca deixou a administração do Augusto Melo trabalhar, e ele se diz claramente em entrevista, tem uma hora que ele se deixa levar pela emoção, onde ele diz, já pensou o presidente aí, que ele deu aí indícios de 40 milhões que sumiu do Corinthians, voltar à presidência, porque vai ter o julgamento de impeachment agora, e o cara que construiu o estádio ser expulso? Ou ele quer dizer assim, gente, o Andrés construiu o estádio do Corinthians, será que ele tem que ser expulso? Ou seja, abertamente ali, ele mostra um apoio ao Andrés Sanches. Ou eu tô errado, Fel? Eu tô errado? Comentem, por favor, aí. Corintianeiro, você está errado. Com letras maiúsculas para mim ver muito bem aí nos comentários. Ele diz abertamente, vou repetir, será que a gente pode voltar um presidente? Se eu não me engano é dia 9 aqui as eleições, né, para o impeachment, ver se o Augusto Melo sai de forma definitiva ou se fica no Corinthians. Ele dizer, será que podemos voltar um presidente e expulsar um presidente que é o Andrés Sanches por causa de 10 mil reais e o cara que construiu o estádio? Então, quando ele diz isso abertamente, na minha humilde opinião e no meu humilde entendimento, ele apoiou o Andrés Sanches. Ele apoiou o Andrés Sanches, porque se é com o Augusto Melo, essa questão do cartão corporativo, ele estava batendo todos os dias. Na administração do Augusto Melo, ele ficou batendo em cima todos os dias na administração do Augusto Melo. Todos os dias ele não deixou o presidente trabalhar em paz, tá? E eu não estou defendendo o Augusto Melo, tá? Eu acho que até não é a pessoa certa hoje para ser o presidente do Corinthians, tá? Mas que o Romeu Tuma Júnior fez um inferno na administração do Augusto Melo, ele fez. E agora com o cartão corporativo do Andrés e do Duílio, que tem provas que eles usaram de forma inapropriada, nada é feito. Nada está sendo feito, onde ele mesmo admite que tem mais de 200 casos para avaliar e você tem que respeitar a ordem dos casos, ou seja, o cartão corporativo está lá atrás, né? Sorte que está sendo investigado pelo Ministério Público, onde pode acontecer algo mais rápido, mas você não expulsar o Andrés Sanches imediatamente do Corinthians, junto com o Duílio Monteiro Alves, é uma falta de amor ao Corinthians, que foi lesado, e também passando aí, na minha humilde opinião, blindando o Andrés Sanches. Eu só consigo enxergar isso, não consigo enxergar de forma diferente. Porque ele admitiu, é diferente. Olha, a gente vai investigar aqui no Conselho Deliberativo, a gente vai fazer a investigação de tudo que é certo, e se for comprovado realmente que as coisas aconteceram, a gente vai pedir, vai ter, não sei se é votação ou se é expulso direto, porque ele feriu o Estatuto do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. Ele denegriu o Estatuto do Corinthians. Ele admitiu que usou o valor estipulado, se é R$2, se é R$1, se é 3, não importa. Não existe pecadinho e nem pecadão. Tá? Então, ele usou. Isso a gente está falando de 10 mil reais, né? Vamos ver o que o Ministério Público vai achar a mais aí. Então, se usou, se feriu o Estatuto do Corinthians, se tem que seguir o Estatuto do Corinthians, o Andrés Sanches tem que ser expulso do Corinthians. E o cara que construiu o estádio, que você bate no peito falando aí, o estádio que seria por um valor, hoje vale 3 vezes mais o valor do estádio. Tá? Vale 3 vezes mais. Então, na minha humilde opinião, no Corinthians, enquanto não começar algumas pessoas a ser responsabilizadas pelos atos que elas fazem, vai ser exemplo para que outras pessoas continuem fazendo igual. Então, na minha humilde opinião, eu não vejo o mesmo entusiasmo do Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho, e se você não aceita críticas, passa a presidência para outra. Porque você é o presidente, você é a cadeira maior do Conselho Deliberativo. E eu não vejo eu não consigo enxergar, desculpa, e queria saber também a opinião dos meus, da audiência aqui do canal do Corintianeiro, eu queria saber a opinião de vocês se eu estou falando besteira aqui ou não. Porque eu não consigo ver o mesmo entusiasmo do Romeu Tuma Júnior em pegar no pé do Andrés e do Duílio, igual ele estava pegando no pé do Augusto Melo. Ou estou errado? Por que você não vai na imprensa igual você ia? Por que você não dá entrevistas que na época do Augusto Melo você dava entrevista todo dia atacando o ex-presidente?
Por que você não dá entrevista atacando o Duílio Monteiro Alves e o Andrés? Eu não vi você atacar. Eu vi você dizer que na época foi contra, que na época você foi na justiça. Na época você poderia até ter nem amizade com eles, diferente de hoje. Nem estou falando aqui que você... Hoje você não é inimigo crucial do Andrés Sanches. Nenhum corintiano aqui é burro para entender isso. Vocês têm um vínculo. Não estou falando, você disse que não apoia renovação e transparência, tudo bem. Estou falando de Andrés Sanches, não estou falando de um partido político do Corinthians. Estou falando de Andrés Sanches. Não estamos vendo o mesmo entusiasmo de você como presidente do Conselho Deliberativo atacar o Andrés como você deveria atacar, igual você atacou o Augusto Melo. E como eu disse para vocês, não existe pecadinho e nem pecadão. Se o Augusto Melo vai voltar, se o seu medo é esse do Augusto Melo voltar, e o cara que construiu o estádio ser expulso. Olha que absurdo. O Augusto voltar e o cara que construiu o estádio ser expulso, né? Cara, o cara que construiu o estádio do Corinthians, como você fala, é o que mais tem que ser expulso do Corinthians. Porque o Augusto Melo, na primeira gestão dele, um ano e pouco aí, já aconteceu tudo que tem que acontecer, ele já foi afastado. O Andrés Sanches, junto com o Duílio Monteiro Alves, junto com o senhor Roberto de Andrade, eles têm 16 anos de presidência do Corinthians, que é o mesmo partido político que está aí na frente do clube, é o mesmo partido político que está aí durante 16 anos no clube, tá? 16 anos no clube. E também, o senhor Romeu Tuma Júnior, você também fez um ataque diretamente às torcidas organizadas do Corinthians, dizendo aí sobre valores financeiros. Por que eles não foram lá fazer manifestos sobre os cartões corporativos que foi gasto de forma indevida? Porque na época o Andrés ajudava ele. Você fez algumas críticas pesadas à torcida organizada do Corinthians, que eu tenho certeza absoluta que a Gaviões, junto com outras organizadas, vão soltar a nota oficial explicando isso. E se não fosse a nossa torcida organizada, hoje o senhor não estaria em primeiro plano, que inclusive eu quero parabenizar o senhor Romeu Tuma Júnior nessa questão, que você disse que o seu primeiro objetivo hoje é a mudança do estatuto, porque passou da hora disso mudar. Então também tem coisas positivas na sua entrevista, que a gente não vai só criticar. Tem também outra coisa que eu achei muito interessante que você falou, que é sobre a extinção do cartão corporativo, dele deixar de existir. O Corinthians vai para um hotel, então faça o orçamento todo antes, quanto que vai ficar a estadia dos jogadores, café da manhã, almoço e janta, tudo certinho, aí você já faz com o clube financeiro, libera aquele valor específico. E se alguém quiser gastar algo mais, que gaste do bolso. Perfeito, completamente perfeito. Tem que extinguir esse cartão corporativo do Corinthians. Então eu não estou aqui só para criticar as coisas que eu vi como negativas. Estou também elogiando as coisas que vi como positivas. Mas temos que entender num contexto geral que eu vi sim um certo apoio ao Andrés Sanches quando você diz Augusto Melo. Principalmente nessa frase que você pode ter certeza que vai virar meme. Como a gente pode voltar ao Augusto Melo e expulsar o cara que construiu o estádio? Será que o senhor não entendeu que a torcida inteira do Corinthians é contra esse cara que construiu o estádio? Que esse cara que construiu o estádio, se sair para candidato à presidência hoje, não ganha, porque está totalmente queimado. Aliás, pode até ganhar, né? Enquanto não mudar o estatuto, pode até ganhar, porque a maioria do Conselho Deliberativo vota no Andrés Sanches. Ou estou errado? Ou eu estou completamente errado? E essa fiel você atacou, você sabe por quê? Porque nunca vai ser do interesse de vossa senhoria e de todos que o Corinthians vire SAF. Porque não atende o interesse de todos, porque vocês vão deixar de mandar no Corinthians e o Corinthians vai passar a ter um administrador, vai passar a ter donos ou um dono, né? Quem dera a Deus o Corinthians hoje, por tudo que está acontecendo, não aparecesse um empresário bilionário, trilionário, ou um árabe, ou um cara do Catar que comprasse, fizesse uma oferta benéfica ao Corinthians e tomasse conta do Corinthians para que o Corinthians possa ser o Corinthians de antigamente, né? Então, fiel, só para voltar na questão das torcidas organizadas, que eu passei um pouco do ponto, com certeza a torcida, se não é a torcida organizada do Corinthians hoje, o Corinthians estaria completamente abandonado, não estaria estatuto em pauta, o Corinthians hoje estaria Deus dará, porque é a torcida que vai lá fazer manifesto, é a torcida que vai lá cobrar, é a torcida que vai lá fechar os portões e falar fechado por má administração, é a torcida que põe o peito à frente, porque se depender de vocês, o Corinthians está arruinado. Porque essa situação que o Corinthians chegou hoje é por causa de todos vocês.
né? Não é por causa do torcedor. O torcedor só ajuda o Corinthians, né? Agora, quem prejudica o Corinthians é a administração que sempre esteve aí, com renovação e transparência e tudo que veio acontecendo. Mas o que nós, corintianos, queríamos ver, principalmente na sua entrevista, para colocar uma pedra em cima disso e falar, não, realmente o Romeu Tuma Júnior, ele é Corinthians acima de tudo, era você bater de cima de Andrés e do Willio. Você não bateu, aliás, você, na minha opinião, deu até um certo apoio, como eu vou repetir essa frase pela 5ª vez aqui no meu canal. Como a gente pode voltar a um presidente igual Augusto e expulsar o cara que construiu o estádio? Então você foi muito bom nessa, demonstrou, na minha opinião, sim, um singelo apoio ao Andrés Sanches e também deu a entender que hoje, mesmo você não vai falar com palavras abertas, mas eu acredito que hoje você seja contra a expulsão de Andrés Sanches. E eu acho que até num futuro bem próximo, tá? Caso muitas coisas mudassem, mas depois disso que eu ouvi, quando você começou a entrevista, estava achando ótima. Falei, cara, esse cara para presidente do Corinthians futuramente, será que seria ruim? Mas quando você demonstrou esse singelo apoio ao Andrés Sanches, para mim, você tem que ficar muito longe da presidência do Corinthians, tá? Fiel, o que vocês acharam sobre esse breve pronunciamento aqui do Coritianeiro? Foi pelo menos o que eu achei referente à entrevista. Peguei o ponto mais importante, que é a mudança do estatuto que deve acontecer. O Corinthians extinguir o cartão corporativo. As falas aí sobre o Andrés Sanches, o não apoio ao Andrés Sanches, o ataque às torcidas organizadas. Comentem para mim o que vocês acharam aí dessa entrevista coletiva de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, tá? O que eu achei, eu expus para você aqui, essa é a minha opinião e não vou mudar. Certo, fiel? Olha, daqui a pouquinho, hein, tem aí Carlos Miguel no Corinthians e Victor Sá, tudo no canal Coritianeiro 2.0 para vocês, tá bom? Então, muito obrigado por tudo e vai Corinthians!